Queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente em sua vida nesta noite, onde mais uma vez estamos aqui reunidos para trazer uma palavra de bênção ao teu coração. Alguns dias já se passaram e ainda estamos aguardando a liberação para que possamos estar cultuando ao Senhor publicamente com todos os irmãos da igreja, mas sabemos que mesmo que o templo esteja vazio, a igreja, a presença de Deus sempre é real em nosso meio. Queridos, eu quero trazer uma palavra ao seu coração. Está em Marcos capítulo 5. Semana passada eu preguei Marcos capítulo 5, mas eu preguei os primeiros versículos. Mas hoje eu quero trazer uma palavra a partir do versículo de número 21. Marcos capítulo de número 5, a partir do versículo 21. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21 a 24, diz assim: Tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. A palavra que eu quero que você grave na sua mente é: Jesus foi com ele. Este episódio é um episódio que mostra um grande milagre operado por Jesus na vida de uma jovem, uma menina que tinha 12 anos. Seu pai estava enfrentando este grande problema, o grande problema de ver a sua filha à beira da morte. Seu pai era um grande homem, era um homem muito importante dentro daquele contexto social. Ele era um dos principais judeus, ele fazia parte da classe alta da religiosidade. Mas numa hora de luta, na hora da aflição, na hora do problema, ele não titubeou, ele não duvidou, ele deixou de lado toda a sua pompa, ele deixou de lado as suas insígnias, ele deixou de lado o seu título e foi humildemente buscar ajuda a Jesus. Na hora da luta não tem quem é grande perante o Senhor. Na hora da dificuldade não tem quem não se renda aos pés do Senhor. E este homem, que fazia parte dos principais da sinagoga, ele era um dos mais altos cargos ali dentro do contexto judaico. Quando ele viu numa situação apertada e sabendo que Jesus podia resolver o seu problema, ele vai até o encontro de Jesus, ele corre ao encontro de Jesus, e logo após Jesus ter desembarcado, vindo de Gadara, ele se rende aos pés de Jesus e clama pela misericórdia de Jesus. A Bíblia fala que Jesus então foi com ele. Jairo, ele vai aqui agora iniciar uma caminhada com Jesus até ao seu destino, até a sua casa. Jairo, ele vai agora começar a caminhar alguns quilômetros com Jesus até chegar no destino, na área, no lugar onde ele queria que o Senhor operasse o milagre. Mas da beira-mar até na casa de Jairo muita coisa ia acontecer, e principalmente eu destaquei aqui quatro coisas principais que aconteceu durante essa caminhada, lições que Jairo teve que aprender durante a caminhada com Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós decidimos andar com Ele, ou me permita me corrigir, quando Deus aceita caminhar conosco, quando Ele nos recebe, quando Ele vai agora começar a caminhar ao nosso lado, porque não era Deus que andava com Noé, mas era Noé que andava com Deus. Nós estamos assim, não era Deus que andava com Enoque, mas era Enoque que andava com Deus. Então a mesma coisa aqui, era Jairo que estava agora andando com Jesus, e ele permitiu andar nessa caminhada. Quando nós fazemos a mesma coisa, começamos a caminhar com Jesus e Ele nos aceita, e começamos a trilhar o caminho ao seu lado, a cada dia de vida que nós vivemos é uma aprendizagem.
A cada ponto que a cada situação que nós enfrentamos, a cada ponto de parada na nossa vida, nós estamos sempre aprendendo. Uma das coisas que me chama a atenção no ministério de Jesus é que ele tinha inúmeras formas de ensinar. Ele ensinava nas sinagogas, ele ensinava em particular com os discípulos, mas ensinava também no convívio diário com os seus. Diariamente Deus está nos ensinando. Diariamente o Senhor vai trabalhando na nossa vida, vai nos moldando, vai nos ensinando o que é realmente caminhar com Ele. Quais os desafios, quais as provações, quais as oposições que nós temos quando estamos andando com Jesus, porque é isso que nós de fato vivemos nos dias atuais. E Jairo agora, ao iniciar aquela caminhada ao lado de Jesus, em direção à sua casa, ele vai aprender algumas lições, das quais, como eu falei aqui há pouco, eu quero destacar 4 lições. A primeira lição que Jairo teve que aprender aqui é que as coisas nem sempre saem no tempo dele. Quem tem um relógio é Deus. E a nossa pressa, grave isso, a nossa pressa não apressa Deus. Eu vou repetir para que você possa entender. A nossa pressa não apressa Deus. Durante aquela caminhada, quando Jesus começa a ir em direção à casa de Jairo, no meio do caminho uma mulher toca em Jesus. O texto, no capítulo de número 25 até o capítulo 34, versículo 34, 9 versículos destinados a relatar o que aconteceu com aquela mulher que você conhece muito bem, a mulher do fluxo de sangue. Aqui Jesus está caminhando junto com Jairo e uma multidão ao seu lado, e aquela mulher, querendo ser curada, entra no meio daquela multidão, toca em Jesus, e o texto vai nos dizer que Jesus parou. Querido, a história é muito bonita quando nós olhamos fora da perspectiva de Jairo. Essa história é uma história muito gloriosa quando nós não nos colocamos na pele de Jairo. Eu quero que você entenda que Jairo, ele suplicou a misericórdia de Jesus. Ele disse: a minha filhinha está à morte, a minha filha está à beira da morte. Só que no meio do caminho essa mulher para. Às vezes nós não conseguimos entender e olhar às vezes os textos bíblicos de uma outra ótica. Enquanto todos estavam ali admirados, enquanto todos estavam ali vendo aquele milagre, enquanto aquela mulher estava ali glorificando, estava ali bendizendo o nome do Senhor porque receberam o milagre, Jairo estava do lado de Jesus. E quem sabe Jairo falando: vamos embora, Senhor, vamos embora. Ou quem sabe pensando: por que essa mulher foi parar? Por que essa mulher foi parar o cortejo? Imagina a reação de Jairo quando Jesus começa a caminhar com ele, e ele talvez querendo apressar o passo de Jesus, mas Jesus andando ao seu tempo, no seu passo. Imagina Jairo quando ele vê Jesus parando. Imagina Jairo quando ele vê Jesus olhando à sua volta e perguntando: quem me tocou? Se coloque na pele de Jairo, porque quando nós estamos com pressa, parece que o carro da frente nos incomoda, a pessoa da frente da fila nos incomoda, aquele paciente que estava lá mais tempo nos incomoda. Porque quando estamos sentindo uma dor, quando queremos que o Senhor opera na nossa vida, a gente quer no agora, a gente quer no ato, a gente quer imediato. A gente que dirige, a gente sabe que quando a gente está caminhando para algum lugar e com uma hora marcada, a gente fala assim: parece que todo mundo quer ficar na nossa frente, nos atrapalhando. Mas na verdade não é que todo mundo está nos atrapalhando, é que nós estamos com mais pressa do que os outros que estão lá. O povo está andando normal, o tempo está fluindo normalmente. O problema é que nós estamos com tanta pressa que a gente quer parar o relógio, a gente quer talvez até retroceder um pouco. Só que com Deus não funciona isso, porque Deus, ele tem o seu tempo para trabalhar na nossa vida. Quem determina a velocidade do passo não é Jairo, é Jesus. Quem determina o tempo de chegar na casa de Jairo não é Jairo, é Jesus. A mesma coisa na tua vida. Talvez você está há muito tempo pedindo algo a Deus, há muito tempo clamando pela misericórdia dele. Aí chega um irmão hoje na igreja, recebe aquilo que você estava pedindo, ou algo semelhante àquilo que você está pedindo, e você fica se perguntando: por que aconteceu com ele e não comigo? Por que aconteceu com ela e não comigo? Aprenda uma coisa: Deus, ele trabalha em cada vida de uma maneira diferente. Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor do tempo. Então a tua pressa não apressa o teu Deus. Por isso que a Bíblia fala que não adianta ficar ansioso.
Não adianta perder noite de sono, porque por mais ansioso que esteja, diz a própria palavra através da boca de Jesus, diz o seguinte, que por mais ansioso que estejamos, nós não podemos acrescentar um côvado na nossa vida. Então passa agora a descansar em Deus, sabendo que aquilo que Ele tem para a tua vida, Ele vai operar no tempo dEle, na hora dEle, no momento dEle. Mesmo que outras pessoas sejam abençoadas na tua frente, e você pensa que está atrapalhando o teu milagre, atrasando, não, meu irmão. O importante é você estar ao lado de Jesus, porque Ele está indo em direção ao problema que você tem clamado, Ele está indo em direção à luta que você tem enfrentado, Ele está indo em direção ao clamor que você tem feito a Ele, Ele vai em direção à tua casa. Mas aprenda isso, a tua pressa não apressa a Deus, o tempo é dEle. A segunda coisa que Jairo aprendeu é que nós temos que parar de ouvir a voz do mundo, das pessoas que muitas vezes querem parar e nos desanimar, e começarmos agora a prestar atenção na voz de Jesus. Quando aquela mulher foi curada, a Bíblia fala no versículo de número 35, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, a tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Aqueles homens vieram trazer más notícias. Não tem mais jeito, era a palavra daqueles homens. Por que tu ainda está incomodando Jesus? Para, desiste. Quantas vezes as pessoas não falam a mesma coisa para nós? Estamos aguardando o milagre de Deus na nossa vida, mas tem pessoas que digam, não vai adiantar, não tem jeito, para, desiste, pendura a chuteira, não tem mais a possibilidade de você alcançar. Você tem que parar de ouvir essas pessoas. Nós temos que selecionar as vozes que nós vamos ouvir. Tem pessoas que são portadoras de más notícias, tem pessoas que são portadoras de desânimo, tem pessoas que têm prazer em desanimar os outros e tirar a fé dos outros. Mesmo que todo mundo diga que não tem jeito, a palavra que prevalece na tua vida não é a palavra do teu vizinho, não é a palavra da tua vizinha, não é a palavra do teu pai, do teu filho, do teu marido, da tua esposa, é a palavra de Jesus. Jesus, ele disse assim, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Para de ficar ouvindo palavras que vão te desanimar. É porque não deu para fulano, não vai dar para você. É porque a cidade que você mora não te dá a condição. É porque a tua idade já está ultrapassada. É porque isso, é porque era aquilo, é porque era aquilo outro. A única palavra que tem que prevalecer na tua vida é a palavra de Jesus Cristo de Nazaré. Para de ficar deixando as pessoas guiarem os teus passos. Para de deixar as pessoas guiar a tua vida. Talvez você tenha enterrado os seus sonhos, desistido dos teus projetos. Por quê? Porque você ouviu fulano, ciclano. Pessoas que são portadores de desânimo, pessoas que são portadores de más notícias. Repreenda isso e ouça a palavra de Jesus na tua vida. Jesus lhe disse, não temas, crê somente. Essa foi a palavra de Jesus para Jairo. Enquanto muitas pessoas dizem que não tem jeito, Jesus lhe disse, eu sou o jeito da tua vida. Enquanto muitas pessoas dizem que é impossível, Jesus, ele pode operar o impossível. Lucas 1,37, para Deus não haverá impossível. Talvez quem olhasse para Davi falasse, Davi não vai ser nada, é um zero à esquerda, mas Deus via nele o futuro rei de Israel. Quem olhava talvez a história de José e sabia dos sonhos que ele tinha, José dentro da cadeia disse assim, ele nunca vai realizar os seus sonhos, mas Deus lá em cima já estava escrevendo a história de José, porque tudo tem um tempo determinado. O que prevalece na nossa vida não é a palavra do homem, não é a palavra do governo, é a palavra de Deus. Agora nós temos que crer, aceitar e confiar nela, tomar posse dela. Não é porque as pessoas dizem que você não vai conseguir, que você não vai, a não ser que você se renda a essa palavra. A não ser que você se renda a esta palavra. Aí sim, você não vai sair do lugar onde você está. Se Jesus não tivesse intervido, talvez Jairo teria desistido e voltado para casa, e a sua filha não tinha ressuscitado. Mas ele preferiu ouvir a voz de Jesus do que ouvir a voz das pessoas. E outra coisa, deixa-me falar algo. O texto vai dizer que vieram alguns da casa de Jairo. Vieram alguns da casa de Jairo. Não se engane, mas talvez dentro da tua casa existe palavra contrária contra a tua vida. Não se engane e não espere ser aceito por todos de dentro da tua casa. Talvez a palavra de desânimo virá de quem está debaixo do mesmo teto, talvez comendo na mesma mesa.
Talvez tenha o mesmo sobrenome, o mesmo DNA que tem você, tem nessa pessoa. Mas a mesmo que seja a pessoa mais íntima, mais próxima, saiba que a palavra que prevalece é a palavra de Jesus. Receba essa palavra aí no teu coração. A terceira coisa que nós aprendemos nessa caminhada de Jairo com Jesus é que há momento na nossa vida que nós temos que selecionar quem é que vai andar conosco. E aqui é muito sério. As pessoas, preste atenção nisso, porque talvez você nunca tenha prestado atenção para isso que eu vou falar aqui. A Bíblia diz no versículo 36: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Presta atenção. Jesus estava caminhando para, não sabemos em quantos quilômetros de distância da casa de Jairo, mas ele para por causa daquela mulher. Ele começa agora a ministrar na vida daquela mulher. Ele ministrou a cura, ele começou a ministrar agora uma palavra sobre a vida daquela mulher. O texto no versículo 35 diz que falava ele ainda quando vieram alguns da casa de Jairo, ou seja, ele estava longe da casa de Jairo. Após aquela palavra de desânimo na vida, ou que tentaram desanimar Jairo, Jesus agora seleciona quem é que vai continuar o caminho com ele. Porque a Bíblia fala: contudo não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Estava ainda no mesmo lugar. Talvez diante daquela palavra de desânimo que as pessoas falaram para Jairo, a palavra de desânimo talvez de meia dúzia de palavras inflamou todas as pessoas, e talvez até alguns discípulos que falaram: realmente não adianta mais não, vamos embora Jesus, a filha dele já morreu, quem sabe? O que eu sei é que Jesus naquele momento parou e disse: olha, vocês vão ficar aqui. Agora para a casa de Jairo só vai eu, Jairo, Pedro, Tiago e João, que eram os mais íntimos. Aprenda uma coisa: há momentos na nossa vida que Deus tira as pessoas do nosso lado. E esse tirar essas pessoas, não fique triste não, porque muitas vezes é Deus que está selecionando quem crê no teu milagre, quem crê que você vai alcançar. Muita gente não significa que é boa coisa. Há um ditado que diz que toda unanimidade é burra, sabe? Tem gente que quer ter muitas pessoas ao seu lado. É melhor você selecionar quem está contigo, porque nesse meio de muita gente, tem muita gente que quer ver a tua desgraça, que quer ver a Talita, que quer ver a menina morta. Tem muita gente que estava seguindo só por curiosidade, porque talvez querendo: será que ele vai fazer alguma coisa? Será? Eu quero ver a cara de Jairo agora, porque a filha dele já está morta. Talvez muitas pessoas estavam ali, mas estavam fora do propósito. Você precisa entender uma coisa: selecione quem anda contigo. Não ande com pessoas que não crê no teu milagre. Não anda com pessoas que não crê no teu Jesus. Não ande com pessoas que vai ser um entrave na tua vida, porque tem gente que é entrave, tem gente que atrapalha, tem gente que atrai maldição, tem gente que vai ser um peso na tua vida. Então, se fulano ou ciclano se afastou de você, glória a Deus, você está andando com Jesus, então glória a Deus. Sabe por quê? Porque talvez é o próprio Senhor que está fazendo essa pessoa se afastar. Talvez é o próprio Deus que está tirando, dizendo: agora você não cabe mais agora dentro desse contexto. Jesus estava caminhando de um contexto para um milagre, mas não é todo mundo que ia ver, porque só iria ver o milagre quem cria que o milagre ia acontecer. Na mesma coisa na tua vida, Deus está te preparando para um contexto, Deus está te preparando para uma grande obra, Deus está te preparando para algo que tem gente que não pode ver agora, tem gente que não está habilitada pelo Senhor para estar caminhando contigo. Então, se alguém se afastou da tua vida, não chore, não tente levar quem não quer. Deus não quer que esteja do teu lado. Vou repetir de novo, que essa palavra veio agora do céu. Não tente carregar quem Deus quer tirar da tua vida. Não tente puxar, não insista. Tem momentos que o Senhor vai falar assim: ó, parou, agora daqui para lá você vai com fulano, ciclano e bertrano. Acabou. Ah, mas eu queria levar ele. Não pode. Ah, mas eu queria que ela estivesse do meu lado. Não pode. Agora é Pedro, Tiago e João. Jesus falou: ninguém mais vai. Aquela multidão que viu, aquela multidão que teve que ser rompida pela fé daquela mulher. E preste atenção, aquela mulher teve que romper uma multidão. Então era uma multidão ao lado de Jesus, ao lado de Jairo. Certamente um montão de gente ao lado de Jairo, torcendo pelo milagre dele, mas tem gente também que estava ali por estar. Jesus para aquela multidão e disse: parou, nós vamos prosseguir o caminho, vocês vão ficar aqui. No lugar do milagre não cabe todo mundo. Tem gente que vai saber do teu milagre, tem gente
que vai depois ver o milagre já realizado, mas não vão ver a realização, porque não estão preparados para isso. Então não questione se Deus tirar alguém da tua vida, ok? Receba essa palavra aí como um alerta. E por último, na caminhada de Jairo, ele foi aprender que para o Senhor não existe causa perdida. A Bíblia fala que quando ele chegou na casa, havia um alvoroço. Embora a multidão ficou lá atrás, havia um alvoroço de pessoas na casa de Jairo. Muitas pessoas que estavam chorando, lamentando. E Jesus então vai perguntar: por que este alvoroço? A menina não está morta, mas dorme. As pessoas que estavam lá certamente já tinham constatado a morte daquela menina. Já tinham percebido que de fato aquela menina estava morta. Aí você me pergunta: pastor, mas aquela menina estava morta ou estava dormindo? Estava morta. E por que Jesus disse que ela estava dormindo? Eu vou explicar. Porque vou dar um exemplo clássico. Pela manhã, quando eu vou acordar os meus filhos, eu uso uma palavra alta, ele me ouve, e eu consigo acordar os meus filhos. Chamo ele pelo nome, e eles vão levantar, porque a minha voz tem a capacidade de entrar pelos seus ouvidos e acordar eles do sono. Mas a voz de Jesus tem a capacidade de entrar no túmulo, de entrar no ouvido do morto e ressuscitar aquele que vive. Na mesma força que nós fazemos para acordar uma pessoa, é a força que Jesus faz para ressuscitar. Não existe dificuldade. Para ele dormindo ou morto não tem problema, porque a voz dele ecoa e levanta quem quer que seja. Ele opera o milagre, ele faz o impossível, ele pode resolver o problema. Ele disse que estava dormindo porque ele iria despertar aquela menina. Embora ninguém ali tivesse a capacidade para fazer isso, mas Jesus tinha esta capacidade. Então Jairo foi entender que não existe causa impossível, não existe causa perdida para Deus. E eu quero que você entenda isso agora no término dessa palavra. Se você está caminhando com Jesus, você nunca pode se dar por vencido, a não ser que Deus diga para você não fazer mais, não ir mais, não pedir mais, aí você para. Mas enquanto ele não te responder, enquanto ele não te der uma palavra basta, creia que ele vai operar um milagre na tua vida. O teu casamento não está perdido, o teu emprego não está perdido, o teu filho não está perdido. Você ainda tem Cristo na sua vida, você ainda tem aquele que opera milagres ao teu lado. Vá com ele, confie nele, que o milagre vai acontecer na tua vida. Você precisa crer nisso. O alvoroço que estava lá fora, estava ali para chorar a morte, mas Jesus chega para celebrar a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe causa perdida para o nosso Deus. Não existe. Talvez para muitas pessoas você deve ter pensado assim: não tem mais condição, eu estou destinado, estou fadado a tal coisa, estou fadado ao fracasso, meu casamento não tem mais possibilidade, meu filho está viciado nas drogas, a minha filha está longe da presença de Deus, não tem mais chance. Tem. Quando Jesus entrar na tua casa, o milagre acontece. A Bíblia fala que Jesus então entra na casa de Jairo, vá no quarto onde aquela menina estava lá, e ele ordena dizendo: Talita cumi, menina, levanta-te. E a Bíblia fala que ela então se levantou e ele restituiu aos seus pais. Aquela menina tinha 12 anos de idade, uma idade muito importante para uma menina judia, porque dali ela está mudando da infância para a adulta. 12 anos, e se você prestar atenção, 12 anos também era o tempo daquela mulher que estava sofrendo com fluxo de sangue. Era o tempo de mudança. Aquele tempo era o tempo de mudança. Aquela menina foi transformada pelo Senhor no tempo determinado pelo nosso Deus. Você precisa de entender que existe um tempo de mudança na nossa vida também. Tem um tempo de mudança na tua casa, na tua família, no teu emprego, no teu casamento, no teu ministério, na tua igreja. Tem um tempo de mudança. Nós estamos passando por um tempo de mudança. Não sairemos desta quarentena da mesma forma. Não sairemos desse momento da mesma forma. Deus está tratando conosco, Deus está moldando a sua igreja, Deus está tirando máscaras. Parece até um paradoxo.
onde nós estamos colocando máscaras para nos proteger. Na verdade, nesse tempo, Deus está tratando com a igreja, está tirando máscaras, porque pessoas a usavam há muito tempo. Deus está tratando conosco, porque é um tempo de mudança que nós estamos vivendo. Ele tem o controle e domínio sobre todas as coisas. Ele tem o domínio sobre a morte, Ele tem o domínio sobre o tempo, Ele tem o domínio sobre a tua vida, Ele tem o domínio sobre a minha vida, Ele tem o domínio sobre governos e governos na face da terra. Ele é Deus e Ele pode operar o milagre que você precisa. Agora entenda, você tem que estar ao lado dEle. Andando com Ele nós vamos aprendendo essas coisas. Para finalizar e te lembrar, na caminhada com Jesus, Jairo teve que aprender que o tempo é dele e que a pressa dele não apressava Deus. A segunda coisa, Jairo teve que aprender a não ouvir a voz do mundo, mas crer e se apoiar somente na palavra que sai da boca de Jesus. Jairo, teve que aprender que há momentos na nossa vida que ter poucas pessoas ao nosso lado é muito melhor do que ter a multidão. É melhor selecionar as pessoas que andam conosco. E há momentos na nossa vida que Deus vai selecionar. Há momentos na nossa vida que nós mesmos vamos ser usados por Deus para selecionar quem estará ao nosso lado. E Jairo, ele aprendeu que para Deus não existe causa impossível. Grave essa palavra no teu coração. Medite nessa palavra. Creia nessa palavra. Tome posse dessa palavra. E saiba que Ele pode operar e vai operar o milagre na sua vida. Onde quer que você esteja nesse momento, não importa se você é daqui de Pernambuco, não importa se você é lá do Rio, não importa se você é crente, se você não é crente, não importa se você está em qualquer outro estado do Brasil, não importa. Eu não sei quantas pessoas estão nos assistindo, nem tampouco sei quantas vão nos assistir lá para frente, eu não sei. Eu só peço que você compartilhe essa palavra, que tem pessoas que vão precisar ouvir. Entenda, na caminhada com Jesus nós vamos aprendendo essas coisas dia após dia. Mas a última que eu quero que você entenda é que para Deus não há causa impossível. Eu queria que você cresce nessa palavra e tomasse posse, pois o Senhor há de fazer o milagre na sua vida.